Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Valmir Nascimento e esse é o seu canal Cultura e Teologia. Eu sou comentarista de lições bíblicas pela CPAD e também autor de várias obras pela editora. Entre os livros está esse daqui, O Cristão e a Universidade, que é um verdadeiro guia para você que pretende entrar na universidade, ou você que é líder, ou você que é pastor, enfim, você que quer entender melhor a relação entre fé cristã e universidade. Eu tenho esse livro publicado pela CPAD. E hoje nós estamos aqui para dar continuidade nas nossas lições bíblicas de adultos desse segundo trimestre de 2021 e que nós estamos falando sobre dons espirituais e dons ministeriais. E nesta ocasião nós estamos chegando à lição de número 11, que tem por título O Presbítero, Bispo ou Ancião. Antes de entrarmos aqui na nossa lição, eu deixo aqui a minha recomendação. Você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, faça parte dessa nossa comunidade e também ative o sininho para você receber a notificação todas as vezes que eu postar um novo conteúdo aqui no canal. E também faço o convite para você, se quiser, me siga nas minhas redes sociais. Eu estou no Facebook e também no Instagram. Ok, pessoal? Então vamos lá para a lição de hoje. Como eu disse, o título da lição de hoje é O Presbítero, Bispo ou Ancião. O texto áureo da lição diz assim: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros. Está em Tito, capítulo 1 e o versículo 5. A verdade prática da lição de hoje: o presbitério deve ser constituído por pessoas idôneas para auxiliar na administração da igreja local. Então é isso. O tema de hoje é falar sobre o presbítero, bispo ou ancião. Nós estamos estudando sobre os dons ministeriais. Falamos nas últimas aulas sobre o dom ministerial de pastor e na última aula falamos sobre o dom ministerial de mestre ou de doutor. Olhando agora mais especialmente para a realidade do contexto da igreja primitiva, nós vamos também perceber que as cartas do Novo Testamento e também nós vamos perceber em Atos dos Apóstolos essa referência a bispos, anciãos e também a figura do presbítero. Nós vamos perceber que na medida em que a igreja crescia, era necessário o estabelecimento de lideranças locais para que pudessem conduzir as comunidades cristãs. E nessa ocasião nós vamos estudar sobre esse personagem, essa função ministerial tão importante para a igreja primitiva e também relevante para a igreja atual, que é a figura do presbítero ou também do bispo. E para isso, a lição está, como de costume, dividida em 3 tópicos. O primeiro fala sobre a escolha dos presbíteros, o segundo fala sobre a importância do presbitério e o terceiro vai falar sobre os deveres do presbitério. Então, como eu destaquei, já entrando agora no primeiro tópico, que fala sobre a escolha dos presbíteros. Na medida em que a igreja primitiva ela crescia, atendendo obviamente a ordenança de Cristo de ser testemunha em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra, nós vamos perceber que a igreja ela cresce também. E na medida que a igreja cresce, os discípulos vão aumentando, a comunidade cristã é expandida, é importante ou torna-se necessário a designação de pessoas responsáveis por essas comunidades cristãs, algumas maiores e outras menores. E nisso surge a necessidade de estabelecer a figura do pastor. E essa figura do pastor, do líder eclesiástico, que daria a direção para aquelas comunidades cristãs, recebem o nome de presbíteros, de supervisores, de superintendentes, anciãos, enfim, é a figura que nós vamos estudar aqui nesse dia. Veja o que está em Atos capítulo 20 e o versículo 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Atos capítulo 20 e o versículo 28. Então nós vemos aqui
na medida em que a igreja primitiva cresce, são constituídos, são designados bispos, pessoas que vão liderar as comunidades cristãs. E também nós temos aqui o texto áureo que Paulo, escrevendo a Tito, no capítulo 1, versículo 5, diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros. Então veja aqui o próprio apóstolo Paulo se dirigindo a Tito. Paulo tinha uma função primordial como apóstolo missionário para a abertura, para a plantação da igreja ou das igrejas. E na sequência ele fala sobre a necessidade de estabelecer uma ordem. E dentro desse estabelecimento dessa ordem, dessa organização da comunidade cristã, há aí a necessidade de estabelecerem também lideranças, os chamados presbíteros. Então essa palavra, ou esses termos que nós estudamos na lição de hoje, sobre o presbítero, o bispo ou ancião, remetem a um termo grego chamado presbis. Qual que é o significado no radical dessa expressão? O significado radical apontava para uma pessoa mais velha, uma pessoa mais experiente. Essa expressão ela tem o mesmo significado da palavra grega episcopos, que tem o sentido de bispo ou supervisor. Ou seja, todas essas palavras, presbítero, ancião e também bispo, têm a mesma conotação. Geralmente, uma pessoa mais idônea, uma pessoa de idade mais avançada, que por conta da sua maturidade e também por conta do seu perfil, assumia uma posição de liderança dentro da igreja cristã. Nós vamos perceber que esses termos apontam para atividade pastoral, sobretudo. É importante dizer isso. Os bispos, presbíteros e os anciãos eram nada mais, nada menos do que pastores conduzindo os rebanhos de Deus, alguns maiores e outros menores. Aliás, nós vamos perceber que a distinção que muitas vezes é feita entre presbítero e bispo é que o bispo parece ter uma conotação de uma pessoa que tem uma responsabilidade, está sob a supervisão de um grupo maior de cristãos. Mas a responsabilidade é basicamente a mesma. Essas figuras, elas são figuras pastorais. Tanto é assim que nós lemos, inclusive estudamos na lição anterior, na lição de número 9, quando estudamos sobre o ministério pastoral, a passagem que está em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 1 e 2, em que Pedro diz assim: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, ele prossegue, que sou também presbítero com eles. Veja, o próprio apóstolo Pedro se atribui a si essa função também como presbítero. E olha que Pedro era um apóstolo, então ele diz: eu também sou um presbítero. E ele diz para os presbíteros: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Então nós vamos perceber que no Novo Testamento essas três expressões dizem respeito a uma pessoa idônea, uma pessoa de idade mais avançada, por conta exatamente da experiência e da cultura que valorizava as pessoas de idade mais avançada, que assumiam uma posição de liderança para pastorear a igreja do Senhor. Então nós vamos perceber que o papel que era desempenhado pelos presbíteros e também pelos bispos era uma função de organização, de ordenação. Eles tinham a responsabilidade de cuidar da igreja, de apacentar a igreja, de ensinar a palavra de Deus para essa comunidade cristã. Então aqui está uma observação muito importante que é necessário que você tenha em mente. Nós estamos estudando sobre dons ministeriais nessa segunda etapa da lição. É importante dizer que presbítero, bispo ou ancião não é necessariamente um dom ministerial. O dom, ou ele diz respeito ao dom pastoral que nós já estudamos. Quando nós falamos de bispo, presbítero ou ancião, nós estamos nos referindo à função ministerial dentro do corpo de Cristo, que é uma aplicação
do ministério pastoral também. Então é importante fazer essa distinção para destacar que não existe o dom ministerial de pastor e o dom ministerial de presbítero ou bispo. São conclusões ou são aplicações desse mesmo chamado abrangente para pastorear a igreja do Senhor. Diante da responsabilidade que essas pessoas tinham na igreja primitiva e têm na atualidade, existiam algumas qualificações e existem algumas qualificações que definem o perfil adequado das pessoas que são designadas como presbíteros, como bispos. A Bíblia nos dá várias recomendações, nos dá várias qualificações, várias delas estão previstas aqui no texto bíblico que embasa a lição dessa ocasião, que está em Tito, melhor dizendo, no capítulo 1, e a partir do versículo 5, juntamente também com outras passagens, como também 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Então, eu vou aqui mencionar algumas qualificações necessárias para o bispo e para o presbítero. Então, a Bíblia apresenta algumas qualificações para a função de bispo. E essas qualificações são sociais, são morais e são, sobretudo, espirituais, porque o bispo e o presbítero têm essa função pastoral. Então, a Bíblia apresenta algumas qualificações necessárias para se reconhecer alguém nesse papel. Primeiro, tem que ser um cristão irrepreensível, como nós vemos em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Quando se fala da qualificação de irrepreensível, é uma pessoa que tem um caráter ilibado, de integridade, uma pessoa que tem uma conduta ética irrepreensível. Segundo, que ele seja marido de uma mulher, como está na passagem de Tito, capítulo 1, a partir do versículo 5. Essa expressão marido de uma mulher é objeto de várias discussões. Para entender se diz respeito ao fato de que um bispo, um presbítero precisa ser casado, ou se ele for casado, ele tem que ser fiel à sua esposa. A interpretação majoritária é que essa expressão marido de uma mulher é que ele deveria ser fiel à sua esposa, ou seja, não poderia ser um cristão bígamo, ou seja, que tivesse mais de uma esposa. Então, daqui é um princípio fundamental para avaliar se um cristão tem o perfil para ser um presbítero, ou seja, ele tem que ser fiel à sua esposa. Terceiro, ele tem que ter também uma família ajustada, como nós vemos em 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 4 e 5. A Bíblia vai dizer que o bispo ele precisa ter os seus filhos em sujeição. É claro que aqui está falando da liderança familiar que o crente deve exercer, e nesse caso é um requisito fundamental para o bispo. Ele não pode ser soberbo, ou seja, não pode ser arrogante, não pode ser iracundo no sentido de raivoso, no sentido de colérico, não pode ser dado ao vinho, obviamente com vício aí em álcool, não pode ser espancador, não pode ser violento nem do ponto de vista físico, nem do ponto de vista emocional, não pode ser uma pessoa de cobiça, uma pessoa cobiçosa, de torpe ganância, que vê a vida cristã a partir de uma perspectiva materialista e que quer simplesmente ter poder. Já falamos nisso na lição de número 9. Ele tem que ser uma pessoa hospitaleira, dada à hospitalidade, tem que ser amigo do bem, tem que ser prudente, moderado e, sobretudo, tem que manejar bem a palavra da verdade, como nós lemos em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Então, veja, o bispo e o presbítero, essa mesma função pastoral, tem uma relevância muito grande, porque ele conduz a igreja de Cristo nas suas diversas realidades sociais, e por isso espera-se que um cristão que busque o episcopado, e o apóstolo Paulo fala que quem deseja o episcopado, excelente coisa deseja, é necessário, é crucial, é basilar que se encontre nesse cristão esses requisitos que nós temos falado aqui. E daí, quando nós chegamos no segundo tópico, ao falar sobre a importância do presbítero, o presbítero tem importância? É claro que tem importância, e eu queria aqui esclarecer um pouco sobre isso. Nós sabemos que, como estamos destacando aqui, o presbítero, o bispo ou o ancião eram figuras pastorais,
ali na igreja primitiva. Mas sabemos também que com o passar do tempo e na medida que as igrejas foram se organizando, foram organizando hierarquias dentro da comunidade cristã, fez-se uma distinção entre a figura do pastor, depois a figura do evangelista, o presbítero e o diácono. Por conta dessa escada eclesiástica, muitas vezes alguém vê uma certa irrelevância na figura do presbítero, o que é um grande equívoco. O presbítero tem uma função pastoral significativa. Nós vamos ver isso no Novo Testamento. Nós vamos perceber que o chamado presbitério, como nós lemos em Atos dos Apóstolos, formava um corpo, um conselho de anciãos que tomava decisões muito importantes para a comunidade cristã. Veja o que está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14, quando se destaca que esses presbíteros, eles inclusive reconheciam a figura dos dons. Ele fala, Paulo escrevendo a Tiago, fala, olha, exercita o teu dom que foi reconhecido através da imposição das mãos do presbitério. Então o presbitério era aquela figura corporativa importante, que eram os líderes das comunidades cristãs, que faziam a avaliação do perfil dos crentes naquela ocasião. Eles debatiam e legislavam, davam orientações precisas para a vida cristã. Nós vemos isso em Atos, capítulo 15, versos 2, versos 6 e do 9 ao 11. Em outras palavras, o presbitério, sendo esse conselho formado por cristãos mais experientes, eles formavam um núcleo basilar da liderança na igreja primitiva. Então, hoje nós sabemos que do ponto de vista hierárquico, assim podemos dizer, principalmente no contexto das Assembleias de Deus, o presbítero tem uma função geralmente como um auxiliar do pastor, o que é muito digno, o que é muito importante, como vamos bem destacar. Porque o presbítero, às vezes, ele pode ser a figura pastoral em algumas cidades e muitas vezes, principalmente nas grandes igrejas, o presbítero auxilia o pastor, ensinando, pregando, atuando nas questões sociais, orando pelos enfermos. Isso significa que, ainda que do ponto de vista hierárquico, na prática moderna da igreja, o presbítero esteja numa condição hierárquica que é distinta do pastor, não significa que o presbítero não tenha sua importância, tem a sua grande importância. Embora, do ponto de vista convencional, geralmente se entenda que o presbítero ele tem um reconhecimento local da sua igreja local e não nacional. Não obstante isso, o que eu quero destacar aqui é que ao longo da igreja primitiva e da história da igreja cristã, o presbítero sempre teve a sua relevância na comunidade cristã. Por quê? Por que ele era importante? Porque ele tem funções que são dignas, que são relevantes para a igreja do Senhor. Vamos ver aqui alguns dos deveres do presbítero, conforme bem destaca aqui o comentarista no terceiro tópico, quando ele fala sobre os deveres do presbítero. O primeiro dever do presbítero, como sendo também uma função pastoral, ele tem a responsabilidade de apacentar a igreja, como nós lemos em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2, parte A. Veja o que o comentarista diz. Os presbíteros têm o dever de alimentar o rebanho de Deus com a exposição da santa palavra. O apóstolo Pedro bem exortou aos presbíteros da sua época acerca dessa tarefa. O apacentar as ovelhas do Senhor se dá com cuidado pastoral, não pela força ou violência, como se os obreiros tivessem domínio sobre o corpo de Cristo. Esse ato ocorre voluntariamente, sem interesse financeiro, servindo de exemplo ao rebanho em tudo. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 2 e 3. Os presbíteros formam o conselho da igreja local, cujo objetivo maior é atuar na formação espiritual, social, moral e familiar do povo de Deus. Então, o presbítero é importante porque ele tem essa função pastoral de também apacentar a igreja. Em segundo lugar, ele tem uma responsabilidade de liderar a igreja local.
volto a enfatizar esse ponto. Obviamente que quando nós olhamos para a prática que é adotada nas comunidades cristãs, geralmente nós temos a figura do pastor, que é o líder da igreja, e geralmente nós temos a figura do presbítero. Mas em muitas localidades, em muitas cidades, o presbítero é o pastor local. E o pastor local é a pessoa encarregada de conduzir o rebanho de Deus. Veja o que o comentarista diz. A liderança da igreja local tem duas esferas principais de atuação: o governo e o ensino. O presbítero, quando designado para essas tarefas, tem o dever de exercê-las na igreja de Deus. Para isso, ele precisa saber governar a sua própria casa e ser apto a ensinar. Liderar o rebanho de Deus, segundo o Novo Testamento, é estar disponível para servir e não para ser servido. Com o objetivo de exercer competentemente esta função, o presbítero deve ser uma pessoa experiente, idônea e pronta a ser exemplo na igreja local. Ensinar e governar com equidade e seriedade é o maior compromisso de todo homem de Deus chamado para tão nobre tarefa. Então aqui está o dever por parte do presbítero em liderar a igreja de acordo com as atribuições que são dadas a ele. Eu queria também esclarecer, é importante que fique muito claro isso para você, que embora na comunidade primitiva o presbítero geralmente era um ancião, uma pessoa mais experiente, não há nenhum problema de se designar, de se separar, como nós utilizamos a expressão na comunidade cristã, pessoas mais novas, inclusive pessoas que sejam solteiras, desde que ela apresente todos esses requisitos, essas qualidades espirituais, sociais e morais que a Bíblia nos recomenda. Então, é importante fazer esse destaque aqui, porque na igreja primitiva nós vamos ver também que nós tínhamos pastores muito novos, como é a figura do próprio jovem obreiro Timóteo. E, por fim, nós vamos perceber também que um outro dever, uma outra responsabilidade por parte dos presbíteros é ungir os enfermos. Veja o que o comentarista diz. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Está em Tiago, capítulo 5, versículo 14. O ato da unção dos enfermos não pode ser banalizado na igreja local. Ele revela a proximidade que o presbítero deve ter com as pessoas. Um membro da igreja local tem de se sentir à vontade para procurar qualquer um dos presbíteros e receber oração ou uma palavra pastoral. Tal obreiro foi separado pelo pai e pela igreja para atender a essas demandas. Então veja que o presbítero ele exerce essa função pastoral muito típica, que é ungir os enfermos. Ele tem uma responsabilidade dada por Deus. Óbvio, todo crente pode orar pelos enfermos. Todo crente pode fazer isso. Nesse caso aqui em específico, atribui-se uma responsabilidade bem clara nesse texto de Tiago, em que os presbíteros devem ungir os enfermos, que é uma prática bíblica recomendada. Então, assim, quando nós chegamos agora para concluir esse tema, o que fica claro é o seguinte, como já destaquei ao longo dessa nossa reflexão. O presbítero, o bispo ou o ancião dizem respeito à mesma figura no contexto da igreja primitiva. Eram crentes que assumiam responsabilidades pastorais, em outras palavras, eram pastores. Alguns eram responsáveis por igrejas menores, comunidades menores, e outras comunidades maiores. Eram chamados bispos. A separação envolve, obviamente, a observância de qualidades espirituais, morais e sociais também, para que ele se enquadre dentro da obra de Deus. Não há se falar em dom ministerial de presbítero ou de bispo. Há o dom ministerial que nós temos estudado, que é o dom pastoral, e nesse caso aqui, funções específicas atribuídas aos presbíteros e aos bispos. E isso também nos levou a entender que os presbíteros têm uma função fundamental na igreja do Senhor, já que exercem liderança, têm uma função de apacentar a igreja, de liderar a comunidade local ou auxiliar o pastor, que é o pastor líder de determinadas igrejas, que é o mais comum hoje. Geralmente,
um presbítero é um pastor auxiliar do pastor principal daquela determinada congregação. E por fim, a grande responsabilidade também de ungir, de orar pelos enfermos de acordo com as necessidades. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Espero que essa aula tenha sido esclarecedora, trazendo esses principais pontos aqui acerca da função do presbítero, bispo ou ancião. Que Deus abençoe a tua vida e até a nossa próxima aula. Até lá!